assunto é com Murilo Rocha. E aí, Murilo? Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Dois assuntos muito importantes aí nesta terça-feira. Primeiro deles, regime de recuperação fiscal, como a gente ouviu aí na matéria do Bruno Favarini, o Estado recorrendo aí à intermediação do senador Rodrigo Pacheco. Isso veio à tona só ontem, durante a comissão na Assembleia, onde se discute aí um parecer para o projeto de recuperação fiscal. Veio à tona aí o ofício enviado pelo Estado, ainda no final de outubro, início de novembro, ao senador Rodrigo Pacheco, propondo aí uma intermediação para ajudar junto ao governo federal essa questão da dívida, né, de Minas Gerais com a União. E ontem o Rodrigo Pacheco também, o senador Rodrigo Pacheco, soltou aí uma nota no início da noite falando que está à inteira disposição, que se reuniu com o presidente Lula, até postou uma foto, né, reunido com o presidente Lula ontem à noite. E segundo o Rodrigo Pacheco, entre outros assuntos, foi tratada a questão da dívida de Minas Gerais e ele falou que levou ao presidente Lula a preocupação, né, do crescimento constante dessa dívida, dessa situação hoje aí quase inadministrável da dívida de Minas Gerais, e falou que estão trabalhando para criar uma nova fórmula aí para esse abatimento dessa dívida, para a situação do Estado. O que deu a entender nas entrelinhas aí dessa mensagem, tanto do ofício do governo, mas principalmente na resposta do Rodrigo Pacheco, nessa nota que ele soltou ontem à noite, é que vamos ter uma nova fórmula mesmo nessa conversa. Não vai ser o regime de recuperação fiscal como está proposto aí, vai ter mudanças, e ele apontou 3 caminhos possíveis, né? O governo também nesse ofício apontava 3 caminhos possíveis, que é o congelamento da dívida em 161 milhões de reais, que ela corrigida até o final de 2023, seria o congelamento dessa dívida em 161 milhões de reais e o abatimento em 29 anos, aí parcelado em 29 anos, parcelas aí fixas, em 29 anos para o Estado poder pagar essa dívida, é uma das propostas. Outra proposta prevê o congelamento e o abatimento do valor da Codemig, né? A Codemig seria federalizada. A Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais passaria para a gestão federal, ou seja, a dívida ficaria congelada de 161 milhões de reais e teria o abatimento do valor da Codemig, que estima-se em 60 milhões de reais, não, bilhões de reais, tá? E tudo que eu estou falando é bilhões de reais, estou falando milhões, tudo é bilhões de reais. A dívida 161 bilhões, valor da Codemig seria 60 bilhões de reais. E aí seria a abatida deste valor também. E por fim, uma última proposta aí, sem escalonamento, sem federalização da Codemig, mas seria uma limitação no valor aí do que o Estado paga, né? Na correção, a correção teria um limite, né? Já tem hoje, que é a taxa de juros do Banco Central, mas seria uma correção, vamos dizer, menor aí para o Estado dar conta de pagar também ao longo de 29 anos. Essa dívida seria corrigida aí com um índice menor aí para que o Estado pudesse quitar essa dívida em longo prazo. Essas foram as propostas. O senador Rodrigo Pacheco disse que elas estão sendo avaliadas e que pode sair uma nova fórmula para além dessas 3, né? Talvez pegando um pouco de cada uma aí. A verdade é que o governo ficou encalacrado aí na Assembleia, né? Muitas dificuldades de negociação, muitos problemas para essa proposta avançar. Você vê nas comissões, né? A proposta ainda está nas comissões e não está conseguindo avançar nas comissões. Todo dia há um pedido aí de vista, de adiamento de sessão, enfim, e a proposta não avança. Protesto hoje previsto na porta da Assembleia, inclusive. Há um protesto hoje marcado aí de novo de servidores na porta da Assembleia para pressionar os deputados. Ou seja, esse é um assunto que ainda não vai ter um desfecho tão fácil como o governo de Minas Gerais esperava. Nem sei se esperava, né? O governo jogou na verdade, um se colar, colou, né? Jogou o projeto aí de recuperação fiscal, faltando um prazo pequeno, na esperança que a maioria ali, como ele tem maioria hoje na Assembleia, aprovasse. Só que os deputados são ligados às categorias dos servidores, que tem peso, que tem influência, e o projeto realmente é muito extenso, muitos pontos não estão claros,
Então, não caminhou como o governo esperava e vai precisar aí dessa conversa com a União, com o governo federal, né? Agora, o governador Romeu Zema faria muito bem se mostrasse uma grandeza política nesse momento, quando retornar dessa viagem à China, né? Ele já está há 16 dias, se eu não me engano, 16 não, 14 dias viajando aí pela China, vai ficar mais até o final da semana, China e Japão, já está no Japão, na verdade. Quando retornasse, ele faria um gesto de muita grandeza política, eu acho, mostrando se trata da preocupação dele com o Estado, se ele, logicamente, mantendo essa intermediação do Rodrigo Pacheco, mas se marcasse aí uma reunião com o presidente Lula, né? A gente, para discutir essa dívida, né? Mostrar a disposição, a preocupação do Estado em negociar essa dívida, porque a gente é de convir, por mais que o Rodrigo Pacheco seja um interlocutor, né? Um intermediário mais que qualificado aí para representar Minas Gerais, mas na hora que você vai negociar uma dívida, né? Logicamente, quem tá aí, o credor, né? Ele quer que a pessoa venha diretamente negociar com ele. E na política isso tem um peso simbólico muito maior, né? Então acho que o Zema pode continuar usando aí da intermediação de Rodrigo Pacheco, mas mostraria uma grandeza política se ele próprio se reunisse com o presidente Lula, logicamente com o vice-governador, com seu secretário de Fazenda, com quem realmente entende das contas, né? Da parte técnica aí da dívida, e demonstrasse aí essa disposição e apresentar uma proposta. Talvez isso ocorra, né? O primeiro passo seja realmente essa intermediação do Rodrigo Pacheco para ver se o governo federal tem essa disponibilidade, e num segundo passo aí o encontro aí entre as partes, né? Os titulares, né? Vamos dizer, o governador Romeu Zema com seu secretariado e o governo Lula também com seus técnicos, né? Responsáveis aí pela área, para ver a possibilidade de um entendimento de equacionar o pagamento dessa dívida em condições que não inviabilize o Estado, a administração do Estado de Minas Gerais. Mas eu acho que o governador precisa dar esse passo, né? Mostrar que ele está disposto, né? Parar com essa bobagem aí de, né, ficar evitando agendas como se isso demonstrasse alguma oposição ao governo federal, né? Ele pode ser oposição ao governo federal, ele sempre demonstra que é uma oposição, e até por uma questão política eleitoral ele tem demonstrado, marcado esse campo político eleitoral, mas também ele tem que mostrar uma grandeza política e buscar esse diálogo nesse momento, porque é ele quem deve, né? É o Estado de Minas Gerais quem deve, e é muito mais fácil se ele tomar a dianteira dessa negociação. Como eu disse, é um peso político, um peso simbólico. Então esse é um assunto super importante. Outro assunto importante também que a gente já falou nas manchetes, mas não posso deixar passar batido, é a questão da Vale, esse novo alerta aí na mina da Fábrica em Mariana, distrito lá de Santa Rita do Urão, deixando todo mundo em alerta. E eu tô pensando aqui, né, que é aquilo que a gente falou, a gente nunca mais vai ter paz com essas, né, com essas minas, essas barragens espalhadas pelo estado, né? Curiosamente, eu tava por ocasião aí 8 anos, né, da tragédia de Mariana, que foi em novembro de 2015, e agora vai completar em janeiro 5 anos, aí sim, da tragédia de Brumadinho, em janeiro, dia 24. Aí uma estudante da PUC, estudante de jornalismo da PUC, me ligou para fazer uma entrevista semana passada, terça-feira da semana passada, em razão do livro que eu escrevi, a gente conversando, e uma pergunta que ela fez para mim é uma pergunta recorrente, geralmente quando eu vou participar de algum evento sobre essas questões de mineração. Ela fez uma pergunta, ela falou assim: há risco de outra barragem romper? Você acredita que hoje a situação em Minas Gerais é segura? E eu, na semana passada, dei essa resposta para ela, que tá até gravada. Eu falei: olha, acho que ninguém sério em Minas Gerais, né, ninguém que não esteja vendido aí para as mineradoras, não esteja com a opinião vendida para as mineradoras, é capaz de afirmar com segurança que estamos tranquilos, que estamos numa situação segura em Minas Gerais, né? Acho que ninguém, né, que tenha seriedade, que tenha compromisso aí com a população tem coragem hoje, nem tem segurança para afirmar que uma nova tragédia não vai ocorrer. Então, quando surge esse alerta lá de Mariana, por mais que a Vale fale que a situação está controlada e tal, fica todo mundo com aquela pulga atrás da orelha, até mais que isso, fica todo mundo numa situação de pânico mesmo, os moradores, né? Porque há sim o risco de uma nova tragédia. A gente tem um passado muito recente aqui
que nos assombra e que mostra que as práticas das mineradoras está muito longe do discurso e das notas oficiais, né? As notas oficiais, o discurso é sempre de tranquilidade e de situação sob controle. E a realidade lá nas minas é sempre outra. Então, a gente tem que acompanhar, claro, a Vale se manifestou, falando que a situação está sob controle. A Agência Nacional de Mineração esteve lá esses dias, ontem, está ainda hoje lá com seus técnicos, falou que não há um risco iminente, mas mesmo assim cabe a gente acompanhar e a população principalmente, né, desse distrito que seria atingido, ficar atenta aí à possibilidade também de uma possível tragédia, né? E olha, corre risco de nesse distrito, ironicamente, ter gente que provavelmente saiu ali de Bento Rodrigues, daqueles municípios destruídos, daqueles distritos destruídos e provavelmente que more nesse município, nesse distrito hoje, Santa Rita do Turão. Ou seja, tem gente aí que está correndo o risco de ser removido mais uma vez, né? Desalojado mais uma vez. Mas vamos acompanhar, né? A gente lê essas notas, lê essas informações, tanto da Agência Nacional de Mineração como da Vale, mas lê com desconfiança, né? E como tem que ser, e como jornalistas, no nosso caso, vamos acompanhar. A equipe está indo para lá, já está lá, na verdade, acompanhando de perto esta situação. É isso, Lucas, Luciana.